Adivinha? Estamos de volta aqui no nosso canal para falar um pouquinho sobre a classificação periódica, a tabela periódica dos elementos químicos. Bem, os elementos existentes na natureza e também os elementos produzidos pelos cientistas, eles são agrupados numa tabela que a gente chama de tabela periódica ou classificação periódica dos elementos. Como qualquer tabela, ela vai apresentar linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, e as linhas verticais ou colunas, que nós chamamos de grupos, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada numa tabela aqui. Ó. Essa aqui é a tabela periódica. Ela está incompleta. Eu quero que você me ajude a completar, ok? Muito bem. Esta tabela, ela é dividida em 7 linhas horizontais que nós chamamos de período. Então eu teria aqui, quando você olhar uma tabela, você vai ter o primeiro período da tabela, o segundo período da tabela, o terceiro período, ou seja, você vai ter as linhas horizontais, ok? Você vai ter o quarto período da tabela, beleza? Quinto período da tabela, sexto período e o sétimo período. Então a gente divide em 7 linhas horizontais que são chamadas de períodos. E as colunas, que são as linhas verticais, nós chamamos de grupos. Então eu posso dizer que nesta primeira coluna aqui eu tenho o chamado grupo 1A. Então vamos chamar aqui, ó, o grupo 1A, usando uma classificação um pouco mais antiga, mas que ainda é muito útil. Aqui eu tenho o grupo 2A, então eu poderia passar uma linha aqui, para dividir em 2 grupos, certo? Mais para a direita aqui, eu terei o grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e o grupo 8A. Então, muito bem, tenho 8 colunas que nós estamos chamando de subgrupos A, né? 1A, 2A, 3A até 8A. Aqui no meio, nós temos os chamados elementos que aparecem no grupo B. Eu vou fazer o seguinte, então, aqui, ó. Eu vou chamar aqui de grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí você tem 3 colunas que são chamadas de 8B. E depois você tem aqui o grupo 1B e o grupo 2B. Esses elementos que fazem parte dos chamados grupos A, eles são chamados de elementos representativos, ok? Então aqui eu tenho os elementos representativos. E aqui no grupo B nós temos os chamados elementos de transição. Todos aqui neste grupo são metais. Então você chama isso aqui de metais de transição. Eles são conhecidos como metais de transição externa. Ok? Muito bem. Esses elementos do grupo 1A e 2A, eles também são metais. Só que eles são chamados de metais representativos. Metais representativos. Porque fazem parte do grupo A, que são elementos representativos. Os metais do grupo 1A são chamados de metais alcalinos, ok? Os metais do grupo 2A são conhecidos como alcalinos terrosos. Observe o seguinte, neste grupo A, o primeiro elemento que aparece é o hidrogênio. Embora o hidrogênio seja colocado junto aqui no grupo A, ele não é um metal alcalino, tá? É um elemento à parte que, por razões didáticas, é colocado no grupo 1, porque ele também tem um elétron na camada de valência. Mas ele não é um metal, nem tampouco um metal alcalino. Muito bem. Deste lado aqui, nós temos os chamados não metais. E bem aqui, na pontinha da tabela, nós temos os chamados gases nobres. Ó. Os chamados gases nobres, ok? Você percebeu que tem uma linha? Nós temos uma linha bem aqui que está dividida a tabela, aqui neste ponto, aqui embaixo do grupo 3A, ó. Você está notando que é como se fosse uma escadinha? Exatamente. Então, deste lado para a direita, nós temos os chamados, certo? Para cá, para a direita, os chamados não metais, à direita da linha. E para a esquerda, certo? Nós temos os chamados metais. Aqui eu também tenho os chamados metais representativos, tá? Aqui vamos aparecer os chamados metais representativos.
Nós temos aqui como os metais o chumbo, aparece aqui neste grupo, tá certo? O estânio. Havia uma classificação antiga, que a IUPAC realmente não está mais usando, que separava aqui alguns elementos, chamava os chamados elementos semimetálicos, tá? Os semimetais. Atualmente, essa classificação está em desuso, embora ela ainda possa aparecer. Os elementos do grupo 6A são conhecidos como calcogênios. E os elementos do grupo 7A são conhecidos como halogênios, ok? Os chamados halogênios. Muito bem. Já fizemos uma boa classificação aí da tabela, já falamos de alguns elementos. Vamos completar aqui embaixo o seguinte. Aqui no grupo 3B, você vai encontrar o escândio, o elemento escândio, você vai encontrar o ítrio, e bem aqui onde está esse pontinho, nós temos os chamados lantanídeos. E nesse quadradinho aqui de baixo, os chamados actinídeos. Ok? Esses lantanídeos, juntamente com o escândio, os lantanídeos mais o escândio e o ítrio, são conhecidos como os terrajaras. E aqui nós temos os chamados actinídeos. Tanto os lantanídeos quanto os actinídeos são conhecidos como metais de transição, também metais de transição, porém de transição interna. Lembre-se que aqui você tem os metais de transição externa. Vamos tentar agora finalizar assim, ó. Se o elemento é um metal alcalino, ele termina, a configuração eletrônica dele termina no subnível S. Ele sempre termina em S1. Se ele for metal alcalino terroso, ele vai terminar em S2, a configuração eletrônica dele, ok? Se ele for um metal de transição, a configuração eletrônica dele terminará no subnível D. Sempre termina em subnível D. Note que aqui você tem o subnível S. Então, por isso, esses metais representativos alcalinos e alcalinos terrosos, você costuma dizer que eles formam o bloco S da tabela periódica. Já os metais de transição externa formam o chamado bloco D. Então, aqui ele vai terminar em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, termina aqui em D10 a configuração eletrônica. Para cá, para os chamados não metais, 3A, etc. O que a gente pode fazer? Aqui termina sempre em subnível P. A configuração eletrônica terminará em subnível P. Eu terei aqui P1, P2, P3, P4, P5 e P6, a configuração eletrônica. Por isso esse bloco aqui é conhecido como bloco P da tabela periódica, certo? Aqui eu tenho o bloco D. Já os lantanídeos e actinídeos, quando você faz a configuração eletrônica, ele termina em subnível F. Por isso, isso aqui a gente chama de bloco F, que normalmente é representado um pouquinho aqui abaixo da tabela periódica como bloco F. Então a gente tem aqui o bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. Essa é uma explanação geral sobre a classificação dos elementos que formam a tabela periódica. Aquele abraço. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto.